Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 17 do módulo 2, referente a zero de funções, do nosso curso de cálculo numérico. Então, a gente vai aprender agora um novo método, o método do ponto fixo, tá? E a ideia desse método aqui, pessoal, é a seguinte. Lembra lá da aula 6, na qual a gente falava que a gente podia usar um método da equação equivalente, né? Para achar zero de funções? Então a gente vai fazer algo muito próximo do que foi feito ali, tá? Esse conceito que foi dado lá na aula 6, se você não viu a aula 6, vai aparecer um card aqui, dá uma olhadinha lá, tá? E o que acontece é o seguinte, pessoal. Quando a gente usa esse método, a ideia é que a gente pode pegar a nossa função original, essa função que está dada aqui, tá? E a gente pode separar ela. Então você tem uma função f de x, para a qual você deseja achar o zero da função, essa função f de x. E aí o que você faz? Você transforma isso no problema equivalente de achar o ponto de interseção de os valores de x para os quais duas funções g de x e h de x, né, são iguais. Então, na verdade, a função f de x ela vai ser reescrita de uma forma que ela vai ser um g de x menos um h de x, tá? Então a ideia é essa, tá legal? Quando a gente usa essa coisa, esse conceito das funções com equação equivalente. Então aqui, por exemplo, esse f de x aqui, ele vai dar origem ao g de x aqui, tá dado aqui, tá? E menos esse valor aqui, esse bloco de menos 9 mais 3, isso vai dar origem a menos o h de x, tá, pessoal? E aí o que acontece? Em termos geométricos, essa é a nossa função f de x, e essa função f de x, onde tem o zero da função, que está dado aqui, vai ser a interseção do g de x com o h de x. Aqui também tem um zero, tá vendo? Aqui é o zero, né? Então é o valor de x onde o f de x é igual a zero, né? O valor de x onde o f de x é igual a zero. Está aqui a interseção entre g de x e h de x. Tá? E por que eu estou recordando isso, pessoal? Porque o método ponto fixo vai fazer algo parecido. Né? Qual que é a ideia do método ponto fixo, pessoal? Primeiro a gente tem que ter as condições que garantem que a aplicação do método ponto fixo será adequado, ou seja, vai fornecer para a gente uma raiz. Tá? Então a primeira coisa importante é a gente garantir que eu tenho a f de x contínua no intervalo selecionado AB e que nesse intervalo existe uma única raiz de f de x. Isto é, existe um xi tal que f de xi igual a zero. Tá? O método de ponto fixo, o que ele faz? Ele transforma a f de x numa equação equivalente, opa, o termo até aqui é parecido, hein? Equivalente tal que x igual a xi de x. Tá? Então lá na nossa função lá do equivalente, a gente tinha g de x igual a h de x. Supõe aqui que a gente tem um caso particular em que o g de x, o seu, obrigatoriamente tem que ser igual a x, e o seu h de x agora vai chamar xx, tá? Então vocês reparam que é aquele conceito da aula 6, só que aqui eu estou especificando para que eu tenha x igual a xx, tá? A partir do x0, de um valor inicial, um chute inicial, eu construo uma sequência xk de aproximações para a raiz xi. Tá? De modo que eu vou sempre gerar os meus valores através dessa relação aqui, ó, x de k mais 1 igual a xi de x de k. Né? Então a ideia é que você forneça um valor, né? Por exemplo, o x0, e a partir do x0 você vai obter um x1. Por exemplo, né? Então esse aqui seria, por exemplo, para a primeira iteração, k igual a 1 do nosso método, eu consigo gerar um x1 usando essa relação xi e aplicando x0 nesse xi, né? O xi no x0. Ok. A gente pode provar que resolver o problema do ponto fixo, ou seja, se você der um xi e aplicar a função xi nesse ponto, você obtém de novo xi. A ideia do ponto fixo é essa. Eu te dou xi, você aplica xi, phi de xi,
E aí com isso você chega no mesmo lugar, você não sai do lugar. Esse é o ponto fixo, tá? E geometricamente, pessoal, quando eu falo, lembra lá da equação equivalente? Quando eu peguei e falei que o g de x igual a x, isso equivale a ter uma reta, né? Então esse aqui seria o g de x igual a x, ou seja, y igual a x. E aqui, ó, é o x é igual a h de x, é esse xi aqui, ó. Tá? Então, pessoal, com isso eu vou ter aqui, ó, esse pontinho aqui, adivinha? Essa interseção entre a reta y igual a x e o φ de x vai te dar a raiz. Aqui vai ser a nossa raiz. Por quê? Porque aqui é o nosso ponto fixo, né? Então eu estou usando aquela ideia da equação equivalente para construir o método do ponto fixo, tá? Então como é que funciona aqui? Vamos dar um x0, né? Suponha que você forneceu um valor x0 inicial. Então você vai aplicar esta equação aqui, ó, esta relação, ó, tá? Então você pegou, calculou o φ de x aqui, tá? E esse φ de x0 vai te dar um pontinho aqui, ó, nessa altura, ó, em relação a y, tá? Vai te dar mais ou menos aqui, ó, vai te dar esse valor. Legal. Agora qual que é o nosso próximo passo então, pessoal? Agora que eu calculei o φ de x0, eu vou pegar esse valor de φ de x0 e vou aplicar isto na minha equação aqui dada de recorrência, né? Que calcula os termos aqui da minha sequência. Então eu vou ter aqui, ó, vou pegar o x, né? Vou pegar o valor da função e vou dizer que isso é igual a x, né, pessoal? Tá? Então eu vou dizer que isso aqui é o meu x1, né? Então no momento que eu faço x1 igual a φ de x0, eu estou pegando exatamente esse valor que estava aqui, né? E aplicando ele nessa reta y igual a x. E aí resolvi essa equação, cheguei no x1, tá? O que mais? Agora eu obtive x1, vou calcular o φ de x1. Então significa que eu vou obter esse valor aqui, ó. Vou obter esse valor aqui, né? Em termos de y, tá? Só que daí o que acontece, pessoal? Eu vou projetar esse valor na reta. Quando eu jogar isso para x2, ó. Eu joguei para x2, eu projetei na reta. E da reta eu joguei para o eixo x aqui. Vai dar x2 igual a φ de x1, né? Tá aqui, ó. Legal. E aí, pessoal, se eu continuar, vocês estão vendo que nesse passo a passo aqui, ó, tá meio rabiscado, eu estou cada vez mais me aproximando do que a gente chama de ponto fixo. Por que ponto fixo? Porque se eu der o xi e fizer o φ de xi, né, faço o φ de xi e vou obter o que? Eu não saio do mesmo lugar, eu fico no mesmo lugar, eu fico parado, eu estou num ponto fixo. Então eu dou φ do xi, dou φ de xi, e φ de xi me leva a xi. E eu não consigo sair desse lugar. Então por isso que se chama método ponto fixo, porque é o ponto fixo para o qual a interseção entre a reta y igual a x e esta curva φ de x vai me dar o ponto que é a raiz do problema equivalente φ de xi igual a zero, tá? Se eu fosse resumir esse processo, pessoal, eu tenho basicamente isso aqui, ó. O x0 vem para cá, aí ele vai projetando na reta, depois projeta na curva, depois projeta na reta, depois na curva, e assim por diante. E pouco a pouco você vai se aproximando. Repara que o x0 era dado inicialmente, ele estava um pouquinho distante do xi, né? Agora o x1 já está um pouquinho mais próximo, e o x2 está bem mais próximo, até mesmo diria ele que você já está próximo da convergência, tá? Toma cuidado, pessoal, com o seguinte: o método ponto fixo nem sempre funciona. Ele pode convergir, mas existem certas condições para a convergência dele, tá? Então veja o seguinte, aqui, pessoal, eu peguei e joguei o x0 na curva, né? Eu te dei um x0 inicial, um valor inicial x0. Esse x0 eu calculei o φ de x0, joguei na curva aqui, né? E agora o que acontece?
projetei esse valor na curva na reta y igual a x para achar o x1 e achei o valor de x1 correspondente. Tá aqui o valor de x1. Para esse valor de x1 eu vou projetar na curva agora φ, né? Então φ de x1, tá? Jogo de novo na reta y igual a x para achar o x2, tá? E aí você já começa a ficar preocupado. Por quê? Porque o x2, ao invés de ir para o ponto fixo, que é esse pontinho aqui, que é essa interseção entre a reta e o φ de x, ele está se movendo para aumentar, né? Se a gente fosse resumir esse quadro, pessoal, aqui está o nosso ponto fixo, né? Que é a interseção da reta com a curva, φ de x, né? E é tal que se você aplicar xi em φ de x, você obtém xi e você não sai desse lugar. Mas o que a gente está obtendo, infelizmente, aqui, pessoal, é um comportamento que a gente chama de comportamento de divergência. Isso aqui vai divergir. Isso aqui não vai convergir para o ponto fixo. Tá? Na próxima aula, pessoal, eu vou pegar todo esse arcabouço que eu passei para vocês e vou fazer um exemplo numérico passo a passo para ilustrar melhor essas questões. Então, a partir da aula que vem, isso vai ficar mais palpável, vai ver esses problemas com mais detalhes. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, de compartilhar e também aproveito para desejar que vocês me vejam lá na aula 18, que a gente vai ilustrar com algo mais palpável essas coisas que eu acabei de passar. Obrigado e até lá, pessoal. Tchau.